canal Baú IPP. Vasculhando o nosso Baú IPP, nós encontramos o sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, lá de abril de 2016, com o tema Um homem em crise com Deus e com os homens. Então, já abre a sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo 1, dos versos 1 ao 4, que diz o seguinte: Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não o salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. A crise do profeta provoca gritos que ecoam até hoje. E de acordo com o pastor, então, aproveite para descobrir o que mais está por vir nessa história. O pastor vai não só falar sobre o profeta em crise, mas de toda a sociedade passando por essas turbulências. Mas antes, acompanhe a nossa enquete que é: você está passando por alguma crise? Deixe aqui nos comentários. Palavra de Deus, e eu convido você então para abrir sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Abacuque é um dos profetas menores, está depois de Miqueias, depois de Naum e antes de Sofonias. Não sei se isso ajuda muito. Por volta na minha Bíblia está na página 799, eu não sei na sua Bíblia se isso também vai ajudar. Já encontraram? Ok. Então, abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versos 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. A impressão que eu tenho é que eu estou lendo uma página da Veja, da Isto É, a Folha de São Paulo. Abacuque está vivo. Ele está nas ruas. Esse profeta, ele está em crise, sabem por quê? Porque Abacuque está profetizando nas vésperas do cativeiro babilônico. Ele está em crise porque ele olha para o povo de Deus, a nação de Judá, e vê o povo da aliança se corrompendo, se capitulando à violência, completamente rendido à iniquidade, a opressão prevalece nos tribunais, os fortes esmagam os fracos, a justiça não é praticada, a lei é torcida, os relacionamentos, sejam internos dentro da família, sejam nas ruas, está extremamente conflituoso.
Para todo lado que ele olha, a sociedade está se decompondo, está se derretendo, está entrando num processo irremediável de decadência. E esse homem clama a Deus, e Deus fica em silêncio. E ao mesmo tempo que ele clama a Deus e não vê resposta, e não escuta nenhum sinal do favor de Deus, não vê nada da resposta divina, ele vê também um inimigo poderoso, guerreiro, expansionista, truculento, marchando resoluto sobre Jerusalém para esmagá-la. Ele está em crise. Mas a crise desse homem pulsa no seu e no meu coração. O grito dele ecoa nos ouvidos da história. E a voz desse homem está nas ruas, está nas praças, está nas salas das universidades, está nas cortes do poder judiciário, nos salões dos palácios e no sacrário irrequieto da nossa alma. Por que o mal prevalece? Por que Deus não intervém? Por que Deus não dá um basta na violência? Por que o ímpio prevalece sobre o justo? Por que a lei é torcida? Por que nos tribunais não prevalecem a justiça? Por que alguém pior do que a gente vem e ainda nos oprime? E eu queria aqui, à guisa de introdução, levantar 3 pontos. Primeiro, os desobedientes colherão um dia seus amargos frutos. Preste atenção nisso. Depois da reforma religiosa de Josias, os reis que o sucederam num momento de muita turbulência, foram depostos rapidamente. Os que reinaram debaixo de tutela estrangeira, e fizeram o que era mal perante o Senhor. Chegou um momento em que Judá não tinha mais cura, que o reino de Judá estava determinado a cair. Aquilo que foi plantado precisou ser colhido. O mal que semearam veio à tona, em termos de juízo. Isso vale para uma nação, isso vale para uma igreja, isso vale para uma família, isso vale para um indivíduo. Os desobedientes colherão os frutos amargos da sua semeadura insensata. Nem sempre o mal que o homem semeia, ele colhe na hora. Nem sempre o que as pessoas fazem de injustiça, de violência, de opressão, de maldade, elas colhem no momento. Mas aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. No tempo de Deus, ele vai colher. E Judá está aqui à beira de uma grande opressão, de um reino que virá sobre Judá, que virá sobre Jerusalém, que vai esmagar o povo, porque esse povo não se arrependeu, não se quebrantou, não se voltou para Deus. Segundo ponto, à guisa de introdução: os líderes insensatos são maldição para o povo e não bênção. Isso vale para uma nação. Quando um líder insensato governa um povo, o povo geme. Quando um líder que não teme a Deus, pratica violência, torce a lei, suborna os tribunais e massacra o povo, esse líder torna-se uma maldição para a sua nação. O juízo de Deus vem sobre a nação por causa dessa liderança. Se você perceber a história de Judá, é exatamente isso. O cativeiro babilônico veio em resposta na linha de que os seus líderes não levaram Deus a sério, os seus líderes induziram os seus liderados ao erro, e agora o juízo está vindo sobre a nação inteira. O mesmo aconteceu com o reino do norte, está acontecendo aqui com o reino do sul. Terceiro ponto: a soberania de Deus
na história, nem sempre é plenamente compreendida, mesmo pelos homens mais santos. Porque o grande drama de Abacuque nesse livro é o seguinte: primeiro, ele está alarmado com a decadência do seu povo. O retrato que você e eu lemos aqui não é dos pagãos, é do povo da aliança, é do povo de Deus. Ele clama a Deus: até quando, Senhor? Eu vou gritar violência e tu não me escutarás. Deus fica em silêncio. Deus fica em silêncio. Quando Deus resolve falar, a fala de Deus o deixa mais transtornado do que o silêncio anterior de Deus. Porque quando Deus começa a falar, Deus diz: pois é, enquanto eu estava em silêncio, eu estava agindo. Eu estava trazendo um povo para invadir Judá, para oprimir Judá, para levar Judá para o cativeiro. O silêncio de Deus não significa inação de Deus, significa Deus preparando juízo sobre o seu próprio povo, o juízo da disciplina. E o profeta não entende isso, ele está em crise, ele quer escutar de Deus uma resposta. Um homem de Deus não consegue, num dado momento, compreender plenamente a soberania de Deus na história. Talvez você esteja perguntando: meu Deus, como é que o senhor não freia o terrorismo internacional? Meu Deus, como é que o senhor permite que ainda hoje, em pleno século 21, pessoas sejam massacradas? Genocídio. Como é que em pleno século 21, tu permites, meu Deus, que a violência prospere nos tribunais, nas ruas, nos palácios, nas cortes? Então, dito isso à guisa de introdução, eu quero hoje olhar esse texto com vocês, espero que todos estejam com a Bíblia aberta. E hoje eu quero olhar 2 pontos apenas. Primeiro, os dramas existenciais de um profeta em crise. Depois nós vamos examinar uma espécie de diagnóstico de uma sociedade em crise. A primeira coisa que esse homem está em crise, irmãos, prestem bem atenção, é a crise de receber uma mensagem pesadíssima. Olha o verso 1 comigo: sentença revelada ao profeta Abacuque. Veja você que, via de regra, os profetas começavam assim: veio a palavra do Senhor a fulano de tal, e ele pregava a mensagem de Deus. Mas aqui não está dizendo que veio a mensagem de Deus, veio a palavra de Deus. Aqui está escrito assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. E a palavra sentença, na língua hebraica, significa peso, fardo. É aquela mensagem pesada que o camarada não quer entregar. É aquela mensagem que não agrada ao profeta dizer. É uma palavra de juízo. Não é uma palavra gostosa, palatável, agradável aos ouvidos, não. É uma palavra pesada, pesadíssima, pesadíssima. Irmãos, às vezes os profetas de Deus, ou a maioria das vezes, os profetas de Deus não trazem uma palavra agradável aos ouvidos. Nem sempre a palavra de Deus é palatável. Às vezes a palavra de Deus é uma sentença pesada. Por si só isso já prova uma coisa: essa mensagem não foi gerada pelo profeta. Essa mensagem foi dada a ele, foi revelada a ele. Não brotou dele, não foi criada por ele, não foi autoproduzida. O profeta Jeremias, contemporâneo de Abacuque, foi preso por causa desse tipo de mensagem. Antes dele, de Abacuque, Isaías foi cerrado ao meio por entregar esse tipo de mensagem. Agora Abacuque está trazendo uma mensagem pesadíssima para a sua nação. Segundo, o drama desse profeta é o drama de não ter suas orações respondidas. Veja o verso 2 comigo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Preste atenção nisso. Via de regra, os profetas recebiam uma mensagem de Deus e entregavam essa mensagem para o povo. Abacuque,
ele luta não apenas com o povo, primeiro ele luta com Deus. Antes de ser um pregador, Abacuque é um intercessor. Ele está em crise, não apenas com os homens, ele está também em crise com Deus. E talvez não haja maior crise do que essa, meus irmãos, a crise de não ter suas orações respondidas. Veja você aí, em primeiro lugar, a oração de Abacuque foi fruto de uma reação à desoladora situação do seu povo. Por que ele está orando? Por que ele está na brecha? Por que ele está clamando aos céus? Por que ele está bombardeando os céus? É porque ele olha para o povo e vê a violência campeando, ele vê a opressão predominando, ele vê a injustiça nos tribunais, ele vê os relacionamentos rompidos, ele vê litígios, ele vê todo tipo de situação dramática que está corrompendo a vida do seu povo. Ele diz: meu Deus, eu não posso suportar isso. Até quando, Deus? O Senhor vai ver essa cena e não vai agir? Até quando o Senhor vai ficar com o teu braço assim encolhido? Até quando tu ficarás omisso diante de uma situação tão dramática para a nação? Veja vocês, ele bombardeava o povo com a sua voz, mas também bombardeava os céus com as suas orações. Segundo lugar, a oração de Abacuque foi de grande emergência. Até quando? Até quando? E veja você: clamarei eu e não me escutarás, gritar-te-ei. Clamar é uma coisa, gritar é outra. Ele clama e ele grita. Você já orou assim? Você já gritou a sua oração alguma vez? Você já fez uma oração gritada? De você clamar a Deus, quando você despeja o seu coração, mas quando você abre todas as comportas da sua alma, você grita aos céus. É assim que esse homem está fazendo essa oração, irmãos. Sabe por que ele está gritando? Na cabeça dele não batia algumas coisas. Como é que Deus é santo e Deus é? E como é que esse Deus santo permite que coisas tão más estejam acontecendo? Já parou para pensar isso? Por que é que o ímpio prospera? Por que é que o justo é castigado? Por que é que aqueles que maquinam o mal e praticam o mal à luz do dia escapam? Por que aqueles que andam retamente sofrem? Esse é o drama desse homem. Terceiro lugar, a oração de Abacuque se esbarra no silêncio de Deus. Veja você: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Mas não é só escutar não. No verso 2 ele diz assim, veja você: gritar-te-ei violência e não salvarás. Deus nem escuta, Deus, e também Deus não salva. Essa é a sensação desse homem. Não ouvir aqui é equivalente a não ajudar. E preste atenção, irmãos, talvez nada nos machuca mais de que numa crise, seja pessoal, seja familiar, seja a crise que o Brasil está vivendo hoje, é você clamar a Deus e Deus não te responder. É de você clamar a Deus e você lê o jornal todo dia, você lê os periódicos todo dia, e você assiste os jornais todo dia, e a crise crescendo, 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 e você clama, e você ora, e quanto mais você clama, e quanto mais você ora, quanto mais você grita, a crise vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, o cerco vai fechando. O silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Nada nos choca mais do que o silêncio de Deus. Nós temos pressa, nós temos urgência, nós estamos acuados e Deus parece que está inativo e silencioso. Esse é o drama desse homem. Quarto lugar,
A oração de Abacuque se esbarra na demora de Deus. Gritar-te-ei violência, e tu não me salvarás. Irmãos, não é essa a sensação que o brasileiro está tendo hoje? Essa é a percepção clara nossa hoje. A violência está nas ruas. Ontem, domingo de manhã, nós estávamos falando da questão do terrorismo. Acontece em Bruxelas, logo em seguida acontece no Iraque. Quando eu chego à noite em casa, à tarde em casa, mais um atentado, Paquistão. Mais de 70 mortos, cristãos. Mais de 300 feridos. As nossas ruas se transformando em campos de sangue. Você com medo de bala perdida. Você colocando tranca na sua casa. A violência está de tal maneira que uma pessoa mata a outra por causa de um telefone celular que não vale nada, já está ultrapassado. O cenário do mundo é como se fosse um caldeirão de pólvora. E esse homem grita: meu Deus, eu não aguento mais ver tanta violência, ver tanta criminalidade, ver o narcotráfico prevalecendo, ver as máfias se formando nas sombras do poder para oprimir, para massacrar, para espoliar, para roubar, para tirar o direito do fraco, do oprimido, para enriquecer alguns privilegiados. Você diz: meu Deus, até quando? Esse é o drama do profeta. Mas mais do que isso, o profeta tem o drama de ver sua geração atolando-se num pântano de corrupção. Olha o versículo 3 comigo. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Esse homem está olhando para a rua, esse homem está lendo o jornal, esse homem está assistindo às cenas da sua nação, da sua cidade. Diz: meu Deus, perdeu o controle. Perdeu o controle. Numa linguagem bem popular, endoidou todo mundo. Sabe o que me impressiona? Isso está acontecendo 600 anos antes de Cristo. Parece que você está descrevendo o Brasil. Parece que Abacuque está fazendo diagnóstico da nossa sociedade. Parece que Abacuque está aqui hoje vendo o drama que o Brasil está, num suspense político, num desespero econômico, numa violência que campeia nas ruas. Nos tribunais você fica com a grande angústia de perceber que é um aparelhamento para proteger os poderosos. Este era o cenário de Abacuque, este era o drama de Abacuque. Mas eu gostaria que você olhasse comigo o segundo ponto, que é o último ponto da minha mensagem, fazendo agora um diagnóstico daquela sociedade, e penso eu, um diagnóstico do Brasil, do mundo. Qual é o diagnóstico que Abacuque traz para nós da sociedade do seu tempo e, à luz das Escrituras, o diagnóstico da nossa sociedade? Pois eu gostaria então que você olhasse atentamente comigo qual é essa radiografia da sociedade. Primeiro, a radiografia de uma sociedade decadente. Primeiro, uma sociedade decadente é saturada de violência. Versículo 2. Gritar-te-ei violência. Os irmãos, prestem bem atenção que a violência em Judá estava presente no palácio, nas cortes, nos mercados, nas ruas. Quando você lê os profetas menores, você percebe isso. A violência estava primeiro no palácio. Os poderosos maquinavam alguma coisa de noite na cama, de manhã eles botavam aquilo em prática porque tinham poder de fazer. Porque todos os poderes estavam nas mãos deles. Eles haviam aparelhado o Estado para isso. É uma linguagem
tão presente hoje, tão comum para o brasileiro, que parece que Abacuque é nosso contemporâneo. Ainda hoje a violência cresce. E eu posso dizer para você uma coisa: nós estamos vivendo nessa sociedade, sem Deus, sem princípios absolutos, sem parâmetros de justiça, onde esquemas criminosos enfiam seus tentáculos com a sua vasta capilaridade para dominar, para sequestrar direitos, para oprimir os fracos. Nossas cidades estão se transformando verdadeiramente em campos de guerra. A violência está na cidade, está no campo, em toda parte, em todo lugar. No trânsito, um sinal só que a pessoa fizer, ela pode ser assassinada. É a violência. Uma sociedade decadente, irmãos, ela está saturada de violência. Segundo lugar, uma sociedade decadente, ela é dominada pela iniquidade, não pela virtude. Olha o verso 3. Por que me mostras a iniquidade? E aí você vai perceber que o que estava perturbando o profeta não era tanto a presença do mal, mas a procedência do mal. A violência, a iniquidade, a opressão, o litígio, está vindo de onde? De onde? Dos caldeus? Da Babilônia? Dos adversários de Judá? Não, essa descrição tão sombria, tão negativa, está procedendo do povo de Deus, do povo da aliança. O que você está percebendo, que está chocando o profeta, é o seguinte: que este cenário, essa radiografia, esse diagnóstico, é um diagnóstico interno. A fonte dos problemas era uma fonte interna, era a corrupção moral e espiritual do próprio povo de Deus. O que deixa o profeta estupefato é isso. O que ele está vendo, ele está vendo dentro da casa de Deus. E aqui, irmãos, uma nota importante: uma nação só cai quando ela está deteriorada por dentro. Portanto, o que destrói uma nação não é a força externa que vem para atingi-la, é quando essa nação é corrompida, quando ela é carcomida, quando ela é minada, quando ela é solapada por dentro, quando a própria relação interna ela está deteriorada, doente, enferma. Então essa nação ela cai, porque ela mesma se destruiu. Foi isso que aconteceu com Judá, é a iniquidade. Os historiadores dizem que o Império Romano, por exemplo, só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava podre por dentro. Dr. Billy Graham acertadamente disse: nenhuma grande nação jamais foi vencida até se haver destruído a si própria. E é hora da gente parar para pensar, porque isso tem aplicação pessoal. Aqueles que se rendem à iniquidade se fragilizam. Nada adoece mais do que o pecado, nada enfraquece mais do que o pecado. O pecado destrói a pessoa, enfraquece a pessoa, mina suas bases, solapa os seus alicerces, destrói a sua força. É isso que está acontecendo com Judá. Terceiro lugar, uma sociedade decadente é marcada pelo domínio opressor dos fortes sobre os fracos. Preste atenção no verso 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver o quê? A opressão. O que é opressão, irmãos? O que é opressão? Opressão é o domínio truculento do forte sobre o fraco. Opressão é quando se arma um esquema de tal maneira que os poderosos não são alcançados. Eles fazem, escapam.
Eles fazem com a plena convicção de que não serão alcançados, que eles não serão punidos, que o braço da lei não os apanhará. Então eles oprimem. Agora notem vocês que essas opressões não eram apenas grandes, não, eram públicas. Olha o que o profeta está dizendo: porque me fazes ver a opressão. Não era coisa nos bastidores só, não, o negócio era explícito, era a luz do sol, era escancarado. Já tinham perdido o temor, o pudor. A violência, a opressão estava nas ruas, nos tribunais, nos palácios. Era uma espécie de violência sem freios. Era uma maré que estava trazendo um verdadeiro tsunami, inundando toda a nação. Quarto lugar. Uma sociedade decadente é onde estão presentes os sinais visíveis de destruição. Olha, por favor, de novo comigo aí, versículo 3. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Preste atenção aqui, destruição. A destruição e a violência estão diante de mim, é o que o profeta diz. Destruição de quê? Destruição de valores, destruição de marcos, destruição de absolutos, destruição de princípios. Pense no Brasil agora. O que está acontecendo com a nossa nação? Destruição de princípios, irmãos. Quando você diz para uma criança que ela que vai escolher que sexo que ela tem, o que é isso? O que é isso? Se não é destruição de valores e de princípios. Quando você numa escola pública não pode mais comemorar Dia dos Pais e das Mães, porque agora não tem pai, não tem mãe, agora o negócio é neutro, é um território cinzento, o que é isso? Se não é arrancar marcos. Nós estamos vivendo uma sociedade que está rompendo princípios e valores, e meus irmãos, se arrancar os marcos, que esperança tem o justo? Que esperança tem o justo? A família atacada, os valores morais sendo atacados, o relativismo moral se transformando numa ditadura, uma inversão total de valores. É isso que o profeta está alarmado, e parece-nos que o profeta está fazendo um diagnóstico, uma radiografia do Brasil. Sabe qual é o nosso... Nós devemos parar para pensar, queridos irmãos, é que se o Brasil continuar nessa marcha, certamente o juízo de Deus virá. Não tenham dúvidas disso. De Deus não se zomba. Quinto lugar. Uma sociedade decadente é marcada por relacionamentos quebrados. Olha comigo ainda o versículo 3. Há contendas, e o litígio se suscita. Veja você que são duas coisas diferentes. Contendas tem a ver com tensão relacional, a relação quebrada pela desavença. É uma disputa sem acordo. É um interesse egoísta que busca prevalecer sempre. É uma indisposição absoluta de caminhar na direção da reconciliação. Mas litígio é facção, é grupo, é aquilo que provoca distúrbio na sociedade, que enfraquece a família, que mina a vida doméstica, política e religiosa de uma nação. Qual o clima que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Do a favor e do contra, onde os ânimos estão sendo acirrados, onde você vê numa praça pessoas se agredindo, onde não se respeita as diferenças de opiniões, onde estamos à beira de uma convulsão social.
E as contendas e litígios estão dentro do coração, estão dentro dos casamentos, estão dentro das famílias, estão dentro das instituições, estão dentro do parlamento, estão dentro das cortes, estão nas ruas. É isso que o profeta está vendo no seu tempo e é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. Sexto lugar, uma sociedade decadente é onde a impunidade prevalece. Veja o verso 4, o que ele diz: por esta causa a lei se afrouxa. Por esta causa a lei se afrouxa. É claro que ele está falando da Torá, mas a Torá no sentido aqui, daquela que é a lei orgânica e estatutária, que administra a vida, a família, o Estado. Meu irmão, quando a lei afrouxa, a sociedade se corrompe. Quando a lei afrouxa, você diz, meu Deus, então não tem esperança. Porque a esperança do fraco é que haja alguém reto, que julgue mediante a lei, e devolva o direito a quem tem direito, e puna quem é culpado. Mas quando a lei se afrouxa, nos tribunais, os culpados são tidos como inocentes, e os inocentes como culpados. Quando a lei se afrouxa, o povo perde a esperança, perde a segurança, perde a convicção de que a justiça prevalece e reina. A lei tinha sofrido um golpe, um nocaute, e a iniquidade triunfava nas ruas e nos tribunais. A lei deveria ser o alicerce da ordem. Quando ela se afrouxa, perde-se a ordem, reina-se o caos. Agora, vamos pensar nisso, irmãos, vamos pensar nisso. A lei existia, mas a lei não era o quê? Cumprida. O que a lei faz? Estabelece limites, direitos, deveres, privilégios, obrigações. O que estava acontecendo lá? Se você perceber, o profeta Miqueias diz que os juízes julgavam por suborno. O profeta Amós diz que os juízes julgavam por dinheiro e davam sentença por um par de sandálias. Quando a lei se afrouxa, a justiça não reina. Os infratores tinham plena consciência de que seus crimes não seriam apanhados, ou jamais seriam punidos exemplarmente. Onde a impunidade prevalece, a lei fica frouxa e o povo amarga desilusão. Era este o cenário aqui, meus amados. E essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas em sétimo lugar, uma sociedade decadente é marcada por um poder judiciário impotente ou corrompido. Confira comigo o versículo 4, a parte B. E a justiça nunca o quê? Se manifesta. Agora preste atenção, nunca. Ele nos diz assim, a justiça às vezes não se manifesta. Algumas vezes não se manifesta. A situação estava tão decadente em Judá, que o profeta não encontrou outra palavra para dizer senão, a justiça nunca se manifesta. A justiça nos tribunais naquela época em Judá era uma piada, porquanto o dinheiro e não a justiça determinava o resultado dos julgamentos e dos decretos dos reis. Por fraqueza dos magistrados, ou por conveniência ou conivência deles, com os esquemas de opressão, o pobre era punido, oprimido, e os poderosos inocentados. Leia os profetas menores,
Leia a história dos reis de Israel e de Judá e vocês verão isso. A liderança da nação estava rendida aos crimes mais execrandos. E quando a liderança se corrompe, sabe o que acontece? O povo geme. Mais do que isso, irmãos, o exemplo não vem de baixo para cima, o exemplo vem de cima para baixo. Por exemplo, na família, quem dá exemplo para quem? Os filhos para os pais ou os pais para os filhos? Se um pai ou uma mãe não leva Deus a sério, você acha que o filho vai querer levar? Se um pai e uma mãe são corrompidos, mentem, são injustos, são violentos, o que você acha que eles estão ensinando para os seus filhos? Quando aqueles que estão no topo, na liderança, em posição de destaque, corrompem, mentem, fazem e acontecem, o que eles estão instruindo o seu povo? É por isso que você vai ver na história de Israel e de Judá, quando um rei era um homem piedoso, justo, íntegro, o povo tinha uma vida ordeira e era abençoado. Quando um líder era corrompido, mau, violento, o povo entrava num processo de decadência moral e espiritual. É mais do que batida essa expressão. A certeza da impunidade é um poderoso estímulo ao transgressor. Além de ser transgressão, é um estímulo ao crime. 8º lugar, uma sociedade decadente é onde se vê uma inversão total de valores. Olha o verso 4 comigo. Porque o perverso cerca o quê? O justo. Percebeu isso aqui? O perverso cerca o justo. Sabe o que significa isso aqui? O justo estava nas mãos dos bandidos, dos criminosos, e nada podiam fazer para se livrar dessa situação de opressão. Essa palavra cercar aqui traz a ideia do aparelhamento mesmo. Está cercado para todo lado, ele não tem para onde correr, ele não tem a quem buscar. Para todo lado que ele vai, o ambiente está viciado para manter o status quo do crime, da opressão, da violência. Os poderes constituídos em Judá estavam infiltrados pelo mal e blindados contra toda sorte e resistência dos justos. A corrupção da justiça, pode ter certeza disso, irmãos, a corrupção da justiça é o caos em qualquer nação. A corrupção da justiça leva a nação ao desespero, à decadência. É o mergulho na desordem total e o ponto final das esperanças do justo. Mas finalmente, 9º e último lugar, uma sociedade decadente é onde os tribunais estão mancomunados com os criminosos para roubarem o direito dos justos. Olha o finalzinho do verso 4. E a justiça é o quê? Torcida. Notem que a justiça não é torta, não. A justiça não é torta. A justiça é torcida. Sabe o que está escrito? Sabe o que significa isso aqui? As sentenças ou as decisões dos tribunais eram dadas contrárias ao direito. Mas se a justiça era torcida por alguém. Os juízes estavam de mãos dadas com os opressores, com os poderosos, para oprimir os fracos. Leia a história de Israel, o reino do norte, e vocês verão que foi esse pecado que levou o reino do norte ao cativeiro assírio. Agora leia a história de Judá, e vocês verão que foi este pecado que levou o reino de Judá para o cativeiro da Babilônia. Agora leia a história das nações, e vocês verão que este é o pecado que leva a nação à decadência. É por isso que nós estamos vivendo um momento tão dramático e tão decisivo na história do Brasil. Eu quero concluir com 3
Aplicações breves e práticas. Primeiro, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Nenhum homem de Deus pode ficar indiferente ao caráter moral e espiritual do tempo em que vive. Eu vou repetir isso aqui. Nenhum homem de Deus pode ficar indiferente ao caráter moral e espiritual do tempo em que vive. De vez em quando uma pessoa me diz assim: o senhor tem que ficar fechado entre quatro paredes. O senhor não pode exprimir sua opinião. Abacuque era um profeta de Deus, e ele denunciou o pecado da sua nação. A igreja de Deus não pode se acovardar. O pecado é pecado, seja no coração, seja na família, seja na igreja, seja nos tribunais, seja nas cortes, seja no palácio, seja nas ruas. Ficar indiferente a isso é ser omisso. E a omissão é um pecado grave aos olhos de Deus. Segundo, o homem de Deus deve nutrir o mais alto interesse de levar os problemas de sua nação a Deus em oração. Abacuque não foi um ativista social, não. Abacuque não foi um homem revolucionário do ponto de vista político, não. Abacuque entendeu que aquele peso que veio sobre ele deveria ser colocado diante de Deus em oração. Pense comigo, irmãos, se a igreja evangélica brasileira botasse 5 milhões de crentes lá em Brasília para falar nada, só para ficar em silêncio e se ajoelhar diante do palácio e clamar a Deus. Que evolução que isso produziria? Nós às vezes falamos apenas aos homens, mas não falamos a Deus. Aqueles que veem os dramas nas ruas, precisam colocar esses dramas diante do trono da graça de Deus, porque só Deus pode intervir milagrosamente, restauradoramente, libertadoramente, nessa nação, como aconteceu na história de Judá. Finalmente, o homem de Deus jamais deve perder a confiança em duas coisas. Primeiro, que Deus está do lado da justiça. Mesmo quando a iniquidade parece triunfar. Segundo, que Deus ouve suas orações, mesmo quando Ele demora em respondê-las, ou parece indeferi-las. Vou repetir. O homem de Deus jamais deve perder a confiança em duas coisas. Primeiro, que Deus está do lado da justiça, mesmo quando a iniquidade parece triunfar. Preste atenção nisso, irmãos. Os ímpios, os maus, vão prevalecer algumas vezes até nos tribunais. Mas Deus continua do lado da justiça. Deus não corrompe o seu caráter. Deus não permite que os seus valores sejam distorcidos ou torcidos. Segundo, Deus ouve suas, minhas, nossas orações, mesmo quando Deus demora em respondê-las, ou parece não atendê-las. Deus ouve. Talvez agora Deus esteja em silêncio, mas isso não significa que Deus não está ouvindo. Isso significa que Deus está trabalhando, porque Deus trabalha no silêncio. Por isso nós temos esperança. A nossa esperança está em Deus. A saída para o Brasil está em Deus. A saída para a nossa vida está em Deus. A saída para a nossa família está em Deus. O caos parece estar prevalecendo e parece que a desordem está crescendo, mas quero dizer uma coisa para você: Deus não perde o controle.
Eu preciso dizer isso porque eu não sei se você vai voltar aqui segunda-feira que vem. Eu espero que você volte, porque essa história precisa continuar. A história de Abacuque. Mas Deus tratou de Judá, usando um remédio amargo. Quem não escuta a voz da graça, receberá o chicote da disciplina. Pode ter certeza disso. Sabe o que acontece às vezes? Quando um povo vira as costas para Deus, sabe o que Deus faz? Permite um governo mau para disciplinar o seu povo. Quando esse povo não se arrepende, Deus pode trazer um povo mais amargo ainda para ser a vara da sua disciplina. E quando esse povo, que é a vara da ira de Deus, vem para disciplinar, não entende que é Deus que está agindo, Deus disciplina ele também. E no meio deste caos que vocês dizem, meu Deus, parece que está tudo desmoronando, você precisa entender uma coisa: o justo vive pela fé. E quando você pensa que o cenário é cinzento demais e que o caos se estabeleceu, você pode entrar na brecha e dizer, meu Deus, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Porque a crise jamais colocou limites na ação de Deus. É quando o homem chega ao fundo do poço, é que muitas vezes Deus age poderosamente e realiza um grande milagre de reavivamento na vida do seu povo. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa convicção. Essa é a nossa fé. E aí, o que achou da pregação? Aprendeu bastante? Se identificou com o profeta, com o povo? Enfim, medite nessa palavra e estude as escrituras, que é fonte de vida. Amanhã nós voltamos com mais BauIPP. Tchau!